Aleluia. Queria te convidar a estender suas mãos para cá. Vamos estar orando. Além de ser a nossa pastora, uma mulher usada e ungida pelo Senhor. Você crê sobre a unção que está sobre a vida dela? Então estenda sua mão para cá, porque ela tem algo do Senhor para a sua vida. Aleluia. Santo Deus, Pai amado, eu quero te apresentar neste momento a vida da tua filha, a vida da tua serva, Senhor amado. Visita ela agora, Senhor amado, da cabeça aos pés, Senhor. Pai amado, que se o inimigo tentar levantar uma pena, uma flecha sobre a vida dela, Senhor amado, que caia por terra, Senhor. Restabelece, Senhor amado, a saúde dela. Restabelece os pensamentos dela, Senhor. Que venham ser pensamentos cativos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ela que preparou algo que veio primeiramente do Teu coração, Pai. Nada que sair desse altar, nada que sair desse púlpito vai sair da Simone, mas vai sair de Ti usando a vida dela, Senhor. Nós cremos, Senhor, sobre a unção que há sobre a vida dessa mulher, sobre a unção de pastora, sobre a unção de conselheira, como a unção de amiga, Senhor, a unção de serva, Senhor. E nós, Pai amado, nós recebemos nessa noite, Senhor, para o nosso coração, Pai, direto do Teu coração para o nosso, Senhor. Enquanto ela estiver aqui ministrando, Senhor, guarda os seus filhos, guarda os seus netos, guarda seu marido, guarda a sua empresa, guarda a sua família, guarda os seus amigos, guarda o seu lar, Senhor. Guarda a sua saúde e guarda a saúde dos seus, Senhor. O inimigo não pode se levantar, ele se levanta para cair, Senhor, porque o seu nome nesse lugar, através da vida da tua serva, vai ser engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Usa ela assim com ousadia na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o inferno venha se calar diante da ministração que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor ainda tem muito mais para nós, Senhor. Obrigada, Jesus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Deus, Ele é bom o tempo todo, né? Eu não sabia que eu ia ministrar a palavra. Lógico que antes de eu chegar aqui eu já sabia, né? Mas eu digo assim, o que eu quero dizer é que eu separei só versículos para nós refletirmos. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é fonte. A palavra do Senhor, ela é refrigério. A palavra do Senhor, ela é socorro bem presente no tempo da angústia. E eu, antes mesmo de saber que eu ia ministrar a palavra, vocês sabem que primeiro nós passamos pela situação, e quando nós passamos pela situação, nós falamos com mais propriedade nas nossas vidas. Eu sei que cada um de vocês aqui tem alguma experiência com Deus, cada um de vocês tem algo para vencer, cada um de vocês tem um gigante que talvez ele vem, de vez em quando ele aparece, de vez em quando ele some, né? Mas eu quero refletir junto com vocês. E eu não vou falar para vocês, eu vou falar para mim, eu vou falar para todos nós. Eu quero refletir junto como igreja, que estamos aqui crendo no mesmo Deus, estando na direção de uma proposta de vida eterna, que a nossa morada, ela não será aqui eternamente, nós estamos aqui de passagem, todos nós temos um pouco de cisma, às vezes de passar pela morte, mas a palavra do Senhor diz que morte nele é vida, mas a gente tem aqueles receios. Eu creio que é natural, todos nós passamos por situações semelhantes. Mas o que eu queria dizer para os irmãos? Que a gente ouve falar muito que a palavra de Deus, eu inclusive estava vindo para cá, de Bertioga hoje, e eu estava lendo, eu li o Salmo 119 inteiro vindo para cá. E o 119 é bem grande, não sei se os irmãos conhecem. E ali fala muito da integridade da palavra. E aí fala da palavra aqui, da palavra lá, Deus é poderoso, Deus é o ajudador, Deus é o socorro bem presente no tempo da angústia, Deus é refrigério, Deus é isso. Se a gente for olhar as promessas dentro da palavra de Deus, são muitas as promessas. São muito mais as promessas do que outras situações que a gente viu que os nossos irmãos passaram por situações de tribulação, mas as promessas são muito mais. E a maior promessa é que Deus nos amou tanto que mandou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Mas isso não vai ser tão significativo se a gente
não compreender de verdade isso, não entender, não valorizar, não aceitar isso para a nossa vida. Não acreditar nessa verdade de que Deus ele é o único, Ele nos trouxe vida. Por quê? Porque nós passamos por momentos difíceis. E quando a gente está passando nos momentos difíceis, parece que a nossa visão fica embaçada. E aí eu estava pensando nisso. E nesse meio tempo, enquanto o Daniel estava indo dormir ontem, eu comecei a refletir, ouvir algumas ministrações, ler a palavra, a Bíblia falada. E porque eu comecei a perceber que a minha alma ela ia se acalmando com a palavra. Não só ontem, mas eu tenho percebido isso nos últimos tempos. E eu comecei a perceber que a palavra ela está cheia de maravilhas. Mas tem uma coisa. A gente tem acesso à palavra. Dizem por aí, e eu creio que é verdade, a palavra diz isso, que o Espírito Santo habita em nós. Mas às vezes parece que ele não habita. Às vezes parece que a nossa visão é muito pequena, é muito incrédula de um Deus que a gente diz que a gente serve. E aí eu comecei a perceber, não adianta, irmãos, não adianta termos a palavra para refúgio. Hoje eu tenho a palavra no celular, eu posso carregá-la onde eu quiser, eu tenho a palavra no meu coração, eu sei dos versículos, eu trago a memória. Mas você sabe o que é que vai fazer uma diferença enorme? Eu tive meditando sobre isso, e é a matéria da Sâmia. Eu tive meditando sobre isso. O que é que a Sâmia está ministrando? É assim, se nós não conhecermos e não acreditarmos no caráter de Deus, se a gente não aceitar a potência, o poderio, a soberania de Deus, que isso se dá pela intimidade, mas se a gente não tiver esse entendimento, essa aceitação, a palavra não vai fazer nada na nossa vida. Porque vocês já viram aquela pessoa que fala e não cumpre? Ou aquela pessoa que fala assim, a minha palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Sabe aquelas pessoas que você olha, aquilo que sair da boca dela, você fala, já até sei. Falou que vai nada. Falou que vai pagar? Vai nada. Falou que vai fazer e acontecer? Vai nada. Porque eu sei que ela é inconstante. Eu já vi pelo perfil. Não é horrível você estar do lado de uma pessoa assim? Porque você acaba, como diz a palavra do Senhor, você acaba sendo influenciado. Sabe aquele provérbio que diz, assim como o ferro, que o ferro afia. Como que é que fala? Depois você procura esse. Assim como o ferro afia o ferro. Não sei como que é, mas procura esse versículo. Procura aí, Rafa. Assim é o amigo que afia o outro. Mas não é isso só, no sentido de o outro é alicate na minha vida. O que significa que se eu estiver junto com ele, de certa forma ele vai afiar eu. Ou seja, assim como o ferro afia o ferro, é isso mesmo. O homem afia o seu companheiro. Isso é Provérbios 27 e 17. E o que acontece? O que a gente também pode considerar? Assim como uma má influência acaba entrando na minha vida também. Assim como a pessoa que tem tendências ruins, que tem palavras de reclamação. Eu não quero ficar perto de uma pessoa só reclamando o dia inteiro. Eu não quero ficar perto de uma pessoa que só tem coisas negativas, que não expressa fé, que não crê num Deus poderoso. Eu quero uma pessoa que caminhe comigo. Vocês percebem? Se a gente ficar com pessoas assim, você acaba sendo pessoas pessimistas. Daqui a pouco você está reclamando igual. Agora, você já parou para pensar? Fica perto de uma pessoa gentil. Aí você vai na casa dela, aí você fica um tempo com ela, você dorme na casa dela e você começa a ver ela com o esposo. Amor, por gentileza, pega o copo de água para mim. Oh, meu amor, muito obrigada. Quem não está acostumado com isso, fica assim, ai que nojo. Aff, quanta coisa. Quem não está acostumado com gentileza? Quem está acostumado a ser, desculpa o termo, a ser um bruto? Por quê? Oh, meu amor, muito obrigada. Tem pessoas que não estão acostumadas que acham que é até falso.
e não suporta ver a gentileza do outro. Irmãos, para que nós estamos refletindo na palavra? Para sermos pessoas melhores. Nós estamos refletindo na palavra de Deus para sermos pessoas melhores. E assim como ferro afia ferro, assim o amigo afia o seu companheiro. Então, se eu começar a andar com pessoas gentis, logo eu vou começar a me ver com algum gesto de gentileza. Eu vou ficar com vergonha de ser grossa na frente do meu marido, na frente daquele casal. Eu vou ficar com vergonha de falar palavrão. Você pode ver, tem gente que tem hábito de palavrão. Quando ele está na roda dos amigos, ele pá, é o F para cima, é F para baixo, P para cima, P para baixo, aquela coisa toda, né? Porém, se ele está junto de um homem que ele entende e que ele conhece a integridade desse homem, e ele vê que esse homem não é de falar palavrão, ele mede as suas palavras. Ele não vai falar palavrão. E às vezes a gente tem que tomar cuidado. Por que eu estou dizendo isso da palavra? Porque o nosso Deus não é qualquer amigo que você conhece. O nosso Deus, ele é fino, gentil, ele é bem resolvido, como eu sempre falo, mas ele é íntegro. Ele tem algo que carrega junto com ele, que é a justiça, que é a integridade, que é a santidade, e que tem a base do amor e da misericórdia. Nosso Deus é tudo isso. Ele é fogo consumidor, mas ele também é compassivo. E ele não rejeita um coração contrito. Então, quem é esse Deus que a gente ousa carregar na nossa boca? Quem é esse Deus que a gente ousa declarar o nome do seu filho na nossa boca? Dizendo que eu creio em Jesus e no nome de Jesus, e usar o nome dele na nossa boca por coisinhas qualquer. Não, irmãos. É esse Deus que eu estou convidando nós nesta noite a refletir. É esse Deus que não precisa que ninguém o ame. Porque a Bíblia diz que o próprio amor vem dele. Ele não precisa que ninguém fica santo, santo, santo. Porque às vezes as pessoas perguntam, ai, deve ser enjoativo aqueles anjos lá no céu falando santo, santo. Não é. Sabe por que os anjos falam santo lá no trono e não param de cessar? Diante de tamanha glória, diante de tamanho poder, diante de tamanho amor, de soberania, de majestade. E eles não conseguem dizer outra coisa a não ser santo. Eles não são obrigados, eles não conseguem, não têm o que pensar a não ser santo. Eles não têm palavras, é inexprimível o sentimento, por isso sai santo. Sabe, irmãos? A Bíblia diz isso em Isaías: quando você chega na minha presença, que sejam poucas as tuas palavras, porque você está na terra e eu estou no céu. Eu velo para cumprir a minha palavra. O meu plano, eu mesmo estou de acordo com aquilo, e eu estou lado a lado com o meu plano. Porque senão a gente começa a usar Deus como um marionete na nossa vida, irmãos. Quantos aqui já não se viram manipulando Deus? Eu acho assim, já que é assim, então eu acredito também dessa forma. Quando Deus olha e vê você querendo tomar conta de tudo, Ele simplesmente, porque Ele é um Deus educado e Ele não invade, Ele simplesmente dá um passinho para trás e simplesmente assim, deixa Ele tentar resolver do jeito dele, e quando Ele me der abertura, eu entro. Não é assim, irmãos? A gente tem que ter uma conversa bem madura, bem de gente adulta com as coisas de Deus. Porque a gente fala dos nossos filhos, ai, não é criança, tá, mas a gente é um baita de um infantil, de um imaturo diante de um Deus poderoso, que não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar nada para ninguém. Então, como que eu vou me deparar com a palavra, sendo que a palavra que representa esse que eu estou dizendo que é o nosso Deus? Porque se eu não acredito na palavra, é porque eu estou não acreditando no seu caráter. Porque foi Ele que declarou. A Bíblia diz que Ele usou homens inspirados pelo seu Espírito para escrever acerca dEle, para nós sabermos quem Ele é. Ele deixou a sua palavra para se revelar a nós. E aí, se nós não acreditamos, é aquela coisa, amor, confia em mim, eu vou deixar o almoço pronto. Um exemplo. Ele vai chegar meio-dia com uma sensação de que delícia, vou comer agora. Porque ele confia na minha palavra.
Agora, já pensou? Deus, ele fala muitas vezes para nós, de várias formas, de profecia. Deus, ele encontra muitos meios para falar para mim e para você, irmãos. Mas eu acredito que nós temos que começar a levar a sério o nosso Deus com respeito. Postura respeitosa. Irmãos, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente às vezes se pega sem reverência. Às vezes a gente se pega, porque a mesma medida que a gente julga o outro, às vezes a gente não traz para nós. A gente acusa, ataca, e a mesma medida não é para nós. A Bíblia diz que nós estamos sendo rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então nós temos que começar a perceber realmente como é que eu me coloco diante da palavra de um Deus que é tudo isso. Não é a minha palavra, não é a minha inspiração. Não sou eu que fui a criação da palavra. A Bíblia diz em Romanos que ele criou em Hebreus, todas as coisas foram criadas pela palavra. As coisas visíveis, elas foram feitas das que são invisíveis. Pelo poder que há nele. Um Deus que não tem início e que não tem fim. Um Deus que não tem passado, presente e futuro. Um Deus que é, em todo momento, um único tempo. É o tempo Kairos. É o tempo de Deus. E nós somos... Eu sei que Deus não nos vê assim. Mas vamos lá. Como se fôssemos pequenos gafanhotinhos ou formiguinhas embaixo de um tempo... andando Playmobil, né? Andando lá para o trabalho. Imagina as perninhas de um Deus grandioso olhando todo o povo na terra. Faz comida. Aquele monte de gente, aquele monte de cabecinha pensante andando. Diante de um poder imenso que está no controle de todas as coisas, da natureza, do cosmos, de tudo, coisas que nós nem imaginamos que ainda existe. Nós nem imaginamos. A Bíblia diz que o olho não viu. Aquilo, nós não pensamos naquilo que Deus tem ainda para nós. Eu estou dizendo isso e fazendo você refletir comigo para a gente entender que Deus é esse, da qual nós não damos crédito na sua palavra. Porque de nada adianta eu ler o que eu vou ler aqui, que eu separei para ler, se você não crê que isso é de Deus. Se você não crê que a Bíblia é inspiração de Deus. Se você não crê que a Bíblia é poder de Deus. Se você não vê que a palavra ela é viva e ela é eficaz e ela penetra até o mais profundo do nosso ser. Então, o problema para você, imagina esse aí que é enorme. Isso não é nada para o Senhor. E na verdade, o ferro afia o ferro, e assim o seu amigo, ele é afiado. E com Deus é a mesma coisa, quanto mais eu medito nas coisas de Deus, e quanto mais eu reflito nas coisas de Deus, mais eu me transformo. Quanto mais eu leio a sua palavra, quanto mais eu estudo, quanto mais eu oro, quanto mais eu louvo, quanto mais as coisas de Deus faz parte na minha boca, nos meus pensamentos, no meu coração, mais eu me transformo e mais me torno semelhante a Ele. É muito mais fácil eu amar, será muito mais fácil eu perdoar. Pensa numa pessoa aí que você sabe que não te suporta. Ela carece do amor de Deus. Pensa numa pessoa que você não quer cruzar. Numa pessoa que no passado fez um monte de coisinha e deu tudo errado. Você já teve algumas pessoas por aí, porque eu já tive. Pensa. Irmãos, com essa intimidade, você e Deus, isso se torna tão pequeno. E essa pessoa, ela poderá ser alcançada com um grande amor. Porque nós não temos que provar nada. Quando que nós vamos entender que eu e você não precisamos provar nada? Quando que a gente vai entender que a gente não precisa mostrar que a gente é a mulher, é o cara? Quando, irmãos? Se Deus é tudo em nós. Se Deus é tudo em nós, deu, glória seja o nome do Senhor. O Senhor tem guardado a minha vida e a minha família. Senhor, que eu possa crescer diante de Ti.
que eu possa cuidar dos meus lábios, mas eu não quero ser forçado a isso por medo de ir para o inferno, mas que eu possa declarar quem tu és, pelo entendimento e pelo discernimento de quem tu és. De o Senhor ter realmente entrado aqui dentro e que eu possa ter uma intimidade. Conhecimento é algo que traz muita coisa, irmãos. Conhecimento muda. Sabe, conhecimento, sabe aquela coisa, eu olho para o olhar dele, ele olha para o meu, a gente já sabe o que está pensando. E a que ponto nós estamos tendo esse conhecimento com a pessoa de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda situação difícil, a gente toda hora está meio que capengando e quase caindo, voltando atrás. Para aí, todo momento tem uma coisa. Quantas vezes você já disse, não vou mais, não quero mais, não aguento mais? Quantas vezes? Última vez foi no estudo bíblico, né? Que eu falei para as pessoas fazerem uma lista de gratidão. Não foi no estudo, foi num dia que eu ministrei, né? Para fazer uma lista de gratidão, do que você poderia ser grato a Deus. Sabe por que eu falei isso? Abre lá em Lamentações. Lamentações capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Na verdade, o próprio nome diz, era Lamentações. Porque esse povo cativo na Babilônia, todo cheio todo acabado, todo machucado, porque é um povo que não dizia que conhecia, que gostava de Deus e que Deus era top na vida deles, mas na maior situação difícil, eram pessoas que mostraram mais rapidamente o seu egoísmo pensando em si. Não eram parceiros de Deus, só queria a bênção de Deus. Eu vou repetir, não eram parceiros de Deus. Só queria a bênção, só queriam ser promovidos, só queria aquilo que era bom, mas não estava nem aí em alguns momentos. Mas Deus sempre entendendo, oh meu Deus, como esse povo é imaturo, eles não estão entendendo, ainda não cresceram. E esse povo estava todo bagunçado. Olha aqui, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira, e me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou. Olha lá, é o povo cativo, que foi sitiado. De amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Quem olha pensa, né? Olha que Deus, né? Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu meu caminho com blocos... Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras. Olha o tamanho do sofrimento que ele estava expressando. Pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi. Bem como tudo que eu esperava do Senhor. Irmãos, isso aqui é uma pessoa que meu esplendor já se foi. Caiu a ficha de que ela não era muita coisa, né? Caiu a ficha que toda arrogância ali foi por terra. Toda soberba foi por terra. Sabe? Eu entendo do que eu estou lendo aqui, que muita coisa cooperou para o bem dessa pessoa. Porque eu acredito que depois disso ela se tornou, mesmo no meio dos trancos e barrancos, ela se tornou uma pessoa melhor. Porque ela começou a ver que nem Nabucodonosor, que não era tanto quanto imaginava que podia ser, né? Sabe, irmãos, por isso que a gente percebe que não que Deus vem e usa a enfermidade para tal. Não. Mas todas as experiências da vida nos faz ponderar muitas coisas.
numa situação, muitas vezes, de aprisionamento, numa situação de enfermidade, numa situação financeira. Verdadeiramente, nessas situações onde nós somos oprimidos, é que revela o nosso caráter. Revela quem verdadeiramente eu sou e você é. É no momento da situação onde você não pode nada. Aí você apela. Deus não me ama, Deus não está nem aí. De novo isso. É quando a gente apela. Sabe aquela criança que quer chamar atenção, então ela agride? Então é bem assim. Olha só. Por isso, meu esplendor já se foi. Bem como tudo que eu esperava do Senhor. Olha só, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Mas dentro, lá no profundo, lá dentro desse homem, dessa reflexão, ele tinha, sabe, lá no profundo, a luz que tem no fundo do túnel, ele olhava e ainda conseguia pensar, lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele estava se tornando uma pessoa melhor. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Sabe, irmãos, que nós não venhamos a ser como Judas, que de tamanha, como fala a palavra? Não, que ele não se arrependeu, remorso. De tamanho remorso, ele preferiu se enforcar, se matar, do que se arrepender e glorificar Deus como Deus. Porque ele não encontrava dentro do coração dele uma outra forma de ser da forma que ele agiu. Que nós não venhamos a ser como ele, mas como o pastor Daniel disse, como Pedro, que encontrou, Deus viu no coração dele algum arrependimento. Ele caiu em si, de que por mais que Deus ame, ele não é nada sem Deus. Por mais que Deus ame, mas não é porque Deus está se colocando como superior e você inferior, não é isso, irmãos. A base do nosso Deus, ela é o amor, o pleno amor, o supremo amor ágape. O amor sacrificial. A gente não entende, muitas vezes a gente murmura por não entender, no fundo mesmo, a grandeza, o poder, o amor de Deus para com as nossas vidas. Porque, na verdade, talvez a gente seja arrogante o suficiente para não querer que ninguém nos domine, que ninguém nem dê direção e nem conselho. Sabe aquela pessoa, muitas vezes, que você sabe que é melhor para ela, e você está enxergando e está vendo que por um caminho não vai dar, que ela vai se estripar, que ela vai cair, bater o nariz no chão, você dá um conselho, mas você não encontra um ouvido que possa ouvir. Você não encontra um coração que possa considerar. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas, quando a Bíblia diz isso, é que na verdade a gente possa buscar um conselho estando pronto para ouvir até aquilo que a gente não quer. Por quê? Porque um coração, a Bíblia diz que antes da queda vem a presunção. É Provérbios também. Antes da queda vem a arrogância. Quer ver uma pessoa que vai cair? Ela começa a ter arrogância antes. Ela não deixa ser ensinada. E aí que está. Será que nós estamos na presença do Senhor para considerá-lo como uma paternidade, um pai que quer o melhor? Porque eu vejo muitos filhos como adolescentes, né? Querem provar que estão no controle de todas as coisas e que sabem o que é melhor para si. Olha o que ele fala. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A misericórdia é um ato de bondade por aquele que não merece. Por aquele que está na miséria. Ele é um presente que dá mesmo você não merecendo. Além de não ser julgado como deveria, ainda é presenteado. É um tamanho amor que brota do coração, o amor ágape, que considera muitas vezes que nós somos infantis e que pensa assim, vou dar mais uma oportunidade. Porque na verdade ele não está preparando as ciladas para você quebrar o nariz e reconhecer que ele é Deus. Na marra reconhecer,
É que as situações, na verdade, já são causa das nossas ações. A gente já está colhendo fruto de comportamentos totalmente bagunçados. Língua mentirosa, palavras torpes, não consegue ter crédito em mais nada de amizade, leva a vida sem seriedade no oba-oba, brincando. Não estou dizendo que a gente não possa brincar, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas é não levar a vida a sério. Isso é levar a vida a sério. Sabe aquela coisa do sofrimento? Está todo mundo morrendo. Se vir um ciclone aí acabar com 200 de uma vez, aí a gente se compadece talvez. Mas e os milhões e milhões que estão morrendo, e os milhões e milhões que estão passando fome? Toda comida que na verdade é produzida poderia tirar a fome de muita gente, que é uma desigualdade. Será que a gente está preocupado com isso ou só com a nossa mesa farta? Sabe, irmãos, será que nós esperamos um momento de sermos generosos, ficamos lá, de repente, na porta de um restaurante com uma marmitex na mão ou com um buquê de flores e fala assim: Senhor, me mostra quem eu vou presentear com essas flores. Aí, de repente, eu olho alguma pessoa com o coração entristecido, eu falo: Deus mandou te dar essas flores. Eu comprei para você. Não que pega umas flores lá do cemitério e fala: deixa eu dar para alguém. Ou aquilo que não serve mais. Porque a gente muitas vezes só consegue abençoar ou ser generoso com aquilo que nós muitas vezes não fazemos mais uso, né? E mesmo assim ainda a gente tira vantagem. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado de como é realmente hoje, nesta noite, todos aqueles que nos assistem, é sondar o coração e ver como nós somos falsos com a gente mesmo. É forte isso porque é conversa de gente adulta. É conversa de gente adulta. Porque tem pessoas, aqui a maioria é pai, mãe, já cuida da casa sozinho. Só a Marcele, por enquanto que não, mas também já tem alguma maturidade na vida, já tem algumas responsabilidades. As crianças, coisa de mãe, né? Que raiva de ser chamada de criança. Mas da mesma forma que a gente tem raiva, então a responsabilidade vem dobrado, né? Oh, meu pai. Mas é muito bom, porque a Bíblia diz que jovens, vocês são fortes, né? Significa que tem coisa que talvez eu não alcance, mas você pode correr aí, trilhar muito, e para falar das coisas do Senhor. Então, isso é conversa de gente adulto, todos nós adultos aqui. E estamos refletindo sobre isso, para de uma vez por todas, tirar a capa diante de Deus e começar a adorá-lo na sua santidade, e começar a honrar e reverenciar, uma vez que Ele é o Deus que nós dizemos: sim, Tu és tudo para mim. Não é verdade, irmãos? E olha só, ele fala assim, ó, 23, renovam-se cada manhã as misericórdias. A gente é ao contrário, né? Grande é a sua fidelidade. Ele é fiel, ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele considera aquilo que ele colocou na sua palavra. Ele considera, porque ele está sendo lido por muita gente. Só que muita gente que o lê, não considera. Porque Deus, Ele não tem sombra de variação. O nosso Deus não é aquele que amanheceu nublado e Ele já está deprimido. E hoje Ele não quer abençoar ninguém. Ele não é inconstante. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas mesmo assim, Ele se coloca no respeito, porque o outro tem que dizer sim e querer ouvi-lo. Ele é muito fino. Ele não vai forçar a mim e a você a fazer nada, a ser melhor em casa, a falar menos palavrão, a considerar mais o próximo. Ele não vai forçar. Isso vai ter que fluir de dentro de você à medida que você entender quem Ele é. Você não precisa fazer nada para mostrar. Eu também não preciso. Eu preciso só começar a receber dele algo bom e entender o quanto é bom. E quando eu entender que é bom, eu começo a expressar esse bom, porque aquilo é tudo que é maravilhoso. E
Como eu não descobri esse segredo de ser feliz? Por isso que a Bíblia diz que quando a gente ajuda, melhor é dar do que receber. É uma oportunidade de nos tornarmos vivos e sentir a alegria que Ele sente quando nos abençoa. Vocês perceberam o que eu disse agora? Quando a gente abençoa, quando a gente dá de si, não é só dinheiro, comida, presente, não é isso. Mas quando você dá de si, com sinceridade, você começa a sentir o que Deus sente quando Ele nos abençoa. Porque Ele não quer nada em troca, Ele não fica se mostrando. Ele não precisa ser toda hora ouvindo um testemunho de que Ele é bom, Ele sabe que Ele é bom. Ele sabe que a sua medida é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele sabe quem Ele é. Nós que muitas vezes perdemos a nossa identidade. Às vezes a gente não se conhece. E quando a gente começa a ver os bichos que saem dentro da gente, a gente começa meio que correr da gente mesmo, né? Dá medo. Porque se você for parar e colocar num telão todas as suas ações, as minhas ações, em alguns momentos, vai ficar com vergonha. Meu Deus, eu pensei aquilo. Eu pensei aquilo. Porque julgamento é a primeira coisa. Não é julgamento no sentido de que estou julgando e é um pecado, não é isso. Julgamento, vamos entender de uma vez por todas, é tudo aquilo que eu penso que o outro pensou, sendo que eu não sou onisciente. Sabe aquilo que você entende nas entrelinhas e fala assim, uma pessoa fala, ai amor, eu vim trazer isso daqui para você. Aí ele fala, não amor, por que você veio? Você não sabia que eu ia buscar? Não, eu não quis dizer nada para você, você veio porque... Mas por que você está se explicando? Eu não estou falando nada para você. Você já está julgando, imaginando que eu trouxe para te mostrar alguma coisa. Isso é julgamento. E julgamento, quando Deus fala, é porque a gente quer ser semelhante à onisciência dEle. Ser semelhante, dizendo, quando você está julgando, quando você está falando assim, mas eu tenho certeza, você estava dentro mesmo do coração do outro, entendendo o que ele estava sentindo e pensando? Eu estava, olha só, usurpando o lugar de Deus. Quem a gente pensa que é para estar na onisciência? A gente não é onisciente. Quantas vezes a pessoa foi indo, depois de um tempo a gente olha e fala, nossa, Senhor, me perdoa, eu pensei uma coisa que não era verdade. Julga pela aparência, julga pelos detalhes, às vezes até pela inveja. Porque às vezes a gente quer ser o outro porque não se ama. E fica com inveja do outro, porque eu quero uma calça marrom, e eu não tenho essa calça marrom. Nossa, e agora? Ai, como ela é chata. Mas porque eu quero a calça marrom. É forte isso, né? Porque eu quero um sapatinho de onça. Oh, meu pai. Você quer, Alexandre, o sapatinho de onça? Eu te dou. Não cabe nem o dedinho dele. Oh, meu pai. Vai ficar assim, né? Pendurado assim. Irmãos, as nossas ações, elas não são simplesmente as ações. Elas dizem muito mais por trás. Quando a gente quer provar alguma coisa para alguém, quando a gente quer preparar muita coisa para o outro, o que a gente quer com aquilo? Será que a gente quer realmente dar para o outro ou a gente quer que o outro nos ame? Porque se ele começar a me tratar mal, será que eu vou agir da mesma forma? Se você não age da mesma forma, significa que então você e eu podemos ser interesseiros. De chamar, de preparar a mesa, de pagar isso, de pagar aquilo, pagar uma pizza, pagar um almoço, pagar não sei o quê. Mas no fundo, eu quero que o outro me ame. Então, no fundo, essa ação, ela não é pura. Ela tem um interesse. Às vezes, não pelo que eu tenho que me dar, mas só de eu estar do lado dele, ele é tão, assim, já top. Ele é tão conhecido, então deixa eu grudar nele. Pelo menos alguém olha para ele, olha para mim também. Porque tem gente que precisa mesmo de um carro para realmente ser firmado no carro. Precisa de uma casa toda para ser firmado na casa. Então, na verdade, a casa saiu, o carro saiu, eu não sou nada. Preciso de uma roupa para ser firmado na roupa. De uma bijuteria para ser firmado numa bijuteria. Se eu tirar tudo daquilo então e eu estiver passando pelo dia mal, Deus não me ama e eu acabei. Deus não me ama mesmo porque Ele tirou tudo de mim. Então eu não sei quem eu sou. É reflexão, não é?
Nós estamos refletindo sobre isso. E aí ele fala assim, ó, ele é fiel. Se nós não somos, nós não podemos julgá-lo que ele não é. Por que o senhor fez isso? Só vou na igreja se for do meu jeito. Para com isso, né, irmão? Vamos crescer. Só vou se o culto for tal horário. Não. Só se for de manhã. Não, eu não gosto daquele pastor careca. Nem conto o que aconteceu com o pastor careca. Não posso contar. O que mais tem aqui é careca, né? Ô, meu pai. Olha só. Grande é a sua fidelidade. Na verdade, foi a experiência que fez ele entender isso, né? Porque a Bíblia está falando aqui que ele passou por um monte de coisa. Quando ele falou assim, ó. Como que é aquilo lá que ele falou? Que acabou a arrogância do homem? Ah, o meu esplendor já se foi. Quando ele falou isso, deve ter saído um monte de bicho da boca dele contra Deus. Porque ele falou, grande é a sua misericórdia. Olha só, graças ao grande amor que nós não somos consumidos. Olha só, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Ele estava começando a conhecer o caráter de Deus. Sabe, irmãos, eu estava falando com meu esposo hoje, e o Senhor me trouxe a memória ontem. E eu estava comentando com ele hoje, e eu estou trazendo para vocês agora. Que eu estou segundo alguns médicos, eu estou precisando fazer uma cirurgia, já fui em 2 médicos na perna. Problemas de trombose, inclusive estou fazendo alguns exames de genética para ver se eu tenho predisposição a trombos. Eu fiz um ultrassom meio de urgência, porque eu estava com medo. Olha só, e eu fui fazer. E aí, eu comecei a observar isso. Por um tempo, eu comecei a ver que a minha perna para baixo não aguentava, porque dava ferroada, queimava e tudo mais, estourando varizes para tudo quanto é lado, e eu não sabia se tinha que mexer no sistema, porque a trombose foi no sistema venoso profundo. Isso eu tive quando eu tinha 6 meses. Olha só, 50 anos que eu... Faz tempo, hein? Faz 50 anos. Aí, o que acontece? E por um tempo... Ainda bem que não vem tudo de uma vez, né? Porque uma hora é a neuro, outra hora é a perna, outra hora é o mioma, meningioma, outra hora é a hérnia aqui. Graças a Deus que não é tudo por um tempo, de uma vez. Mas realmente Deus, ele não dá prova maior do que a gente pode suportar. Mesmo que as coisas aconteçam porque nós somos humanos, não é que ele preparou, entendam isso, eu não creio nisso. Mas a gente sempre, depois de uma situação, a gente sai pessoas melhores. A gente sai pessoas melhores. E o que acontece? A palavra do Senhor diz, é aqui mesmo. Espera aí, vamos terminar que eu vou trazer para vocês o que eu estou continuando a falar aqui. Eu vou continuando o que eu falei. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, nele porei esperança. Verso 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Ele sempre vai ser bom. Porque eu espero, e eu confio, e eu amo, e eu sei da bondade dele para com a minha vida. Então, sempre o Senhor será bom para aqueles que esperam nele. Entende o que eu estou dizendo? Para aqueles que não esperam nele, o Senhor não é bom, porque já falaram um monte de Deus. Certo? Então, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para aqueles cuja esperança não está em Deus, Deus não é bom, não. Porque a gente sabe que Deus, ele não muda, ele não tem sombra de variação. E se ele disse que eu vou estar na eternidade, eu vou. Se ele disse que eu vou viver o bem do Senhor ainda nessa terra, eu vou. Só que a minha incredulidade pode impedir eu de desfrutar. Né? Olha só, é aquela coisa de decisão. Eu decidi que vou confiar até o fim e vou confiar. Ou depende da situação. Olha só. É aquela coisa, desiste número 2. Quem é o número 2 aí? O Senhor é bom para com aqueles que o buscam. Por quê? Porque aqueles que o buscam desfrutam da bondade dele. Aquele que busca Deus conhece ele, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Conhece a grandeza e realmente se sente acolhido por um Deus grandioso. Olha só, é bom esperar, então foi uma experiência que ele passou aqui. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Olha só, agora, olha aqui, vai lá para baixo. Olha o verso 33.
verso 32. Embora ele traga tristeza, permita, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor, infalível, que não falha. Sabe por que não falha? Porque ele não pensa se vai amar ou não. A Bíblia não diz que ele tem amor, como se fosse algo de fora que entrasse nele. A Bíblia diz que ele é amor. Então, os atos dele sempre são baseados no amor. Mesmo que a gente não entenda na nossa visão humana, mas o amor dele é acima de todo o entendimento humano. Ele ama e ponto, sem querer provar nada para ninguém. Mas ele é, a expressão plena dele é amor. Olha só, por isso que é infalível, porque tudo que ele for, irmãos, eu vou conseguir ir e deixar meu braço do lado de lá, onde eu for, meu braço está junto. Se isso faz parte, é um dos atributos de Deus, é algo peculiar dele, que é um dos atributos, que é um atributo comunicável, né, que é o amor. É a sua essência. Se a Bíblia diz que a essência dele é amor, então, se do outro lado não tem falha, a falha está do lado de cá. Não é verdade? Se do outro lado não tem falha, então nós precisamos rever como que a gente está pensando, porque eu estou nomeando, colocando um monte de coisa na boca de Deus que ele não disse. Que ele não disse. Só que ele também não precisa de juiz, né? Porque tem gente que coloca Deus na parede, né? Se o Senhor não me fizer isso, olha, eu vou dizer para todo mundo que o Senhor... E aí? Fica com seus bichos, esperneia no mercado, se joga no chão que nem aquelas crianças, deixa passar a birra. Não é assim? Depois que passar a birra, quando você vir mansinho, a gente conversa. Se você vir gritando, desculpa, mas eu não vou baixar no seu nível. Irmãos, a gente fala isso para os nossos filhos, a gente é igualzinho com Deus. E a gente quer ainda dar bom conselho, né? A gente tem um relacionamento de paternidade todo bagunçado às vezes. E a gente quer a paternidade, quer que os filhos respeitem a gente como autoridade. Mas a nossa paternidade com Deus, a gente também às vezes não é obediente. A gente não respeita o horário. Não que os filhos têm que fazer isso agora porque eu estou dizendo que os pais não fazem. Mas o que eu estou dizendo é que nós, muitas vezes usamos uma medida para o outro, mas a gente está aí capengando, sedento, cheio de trauma, cheio de vazio, cheio de tristeza, cheio de um monte de coisa. A começar na cabeça, nos pensamentos, as ações mostram aí o que nós estamos fazendo, porque as ações mostram aquilo que nós estamos pensando. Até mesmo o trato do outro, o trato para com as nossas vidas. E tem coisas que a gente aprende, porque a gente fala assim, ó, olha como a gente fala. Eu já usei muito isso, e estou aprendendo uns dias atrás, tanto é que eu comecei a passar tão mal com o alimento. Ah, você emagreceu? Aham, passando mal. Aí eu falo, mas Deus quis me ensinar tantas vezes alguma coisa que eu não aprendia. Mas quando eu comecei a ver que a minha saúde estava gritando, não é porque ele me trazia peso, ou ele me trazia gordura não sei aonde, porque tem muitas vezes, não que seja o meu caso, mas gordura no fígado, colesterol alto, pressão, aquela coisa toda, por quê? Porque quer morrer de comer. Porque o prazer, então, está na comida, então está faltando alguma coisa. Todo excesso é falta de alguma coisa. Todo excesso de filme, de sexo, de tudo, de comida, é falta de alguma coisa. Até uma pessoa muito irada, ou muito brincalhona, alguma coisa. É xiste. Estou falando algo, na verdade eu não queria dizer. Ai, você não me convidou, né? Tudo bem, eu vi lá, você não fez com as meninas, mimi, cocó. Tô brincando. Tô nada, tô falando que eu tô com ciúme. Não é? Tô falando que eu tô com ciúme, por que você não me convida? Eu quero só você pra mim. E eu pra você. Eu posso ter muitos amigos, mas você só pode ter eu. Irmãos, como a gente é criança, né? Meu Deus. Aí você vai lá pro filhinho. Você tem que amar seus amiguinhos. Vamos dividir. Você mesmo não divide nada. E está querendo que o filho divida.
Não é assim? E come, e aquela coisa. E aí quando tem gente visitando, vamos orar. Quando não tem gente, nem sai a comida, eu já estou engolindo. Oh, Jesus abençoa, só para dizer que abençoou. Isso são pequenas coisinhas que a gente mostra que hipócrita, bobeira. Aí a gente fala para Deus assim: Senhor, me cura. Vem aqui. Aí ele fala assim: tá bom. Eu vou dizer uma coisa, está falando para eu te curar. Mas vai andar um pouquinho que você vai ver que você é curada. Ou começa, sabe? Irmão, você não vai se jogar no lixo, não. O que acontece? Não é gostoso conversar assim? Porque a gente vai apanhando sem sentir, né? Tá acabando? Ah, mas eu não vou entregar o microfone. Você me tem que tirar o daqui amarrado. Irmãos, o que acontece? Aí você fala, não. Aí ele fala assim, mas espera aí, isso não tem nada a ver com cura. Você não está precisando da minha cura, você está precisando mudar os hábitos. Você não está precisando da minha cura. Senhor, aquela situação toda que está acontecendo. Muda a sua forma de ser. Por exemplo, Senhor, me cura da depressão, me cura da ansiedade. Você tem que ter controle na sua vida e não pegar tanta coisa de uma vez só. Você tem que começar a valorizar e ter equilíbrio, inclusive das coisas espirituais. Você está querendo ser um super-herói, ser um super aí, bem promovido, conhecido de todo mundo com a sua saúde lá no saco. E depois que você tiver, no saco preto eu estou dizendo, depois que você tiver bem construído, você não tem mais força para usufruir. Por um outro lado, vai ter com a formiga ou preguiçoso, todos nós, né? Por outro lado, é equilíbrio. Aí Deus fala, você está pedindo para eu angústia, depressão? Tá bom, mas vamos lá. O que você tem pensado? Como você tem conduzido a sua vida? O que você está sentindo agora, disparo, taquicardia, ou se não angústia e tudo mais, ansiedade, é fruto, é a soma de como você tem conduzido todos os seus anos. Todos os seus anos. Aí sai mancha no corpo, aí sai alergia, aí vem as coisas. Por quê? Porque você não está tendo sabedoria nem para se amar. E aí a gente ouve, mas o que te move? Você quer mostrar o quê para alguém? Super-herói, super-heroína? Por que não descansa? Por que não escolhe algo bom para trazer vida de vez em quando? Alguma coisa que sai realmente, que venha de Deus? A ter sabedoria para escolher um bom filme, a ter sabedoria para bater um bom papo, para estar com os amigos ou para desfrutar de alguma coisa. Irmãos, depois de 50 anos, eu comecei a descobrir, esses dias, até postei, que suco de couve com limão é maravilhoso, eu não sabia. Porque se o Daniel me desse e falasse que era couve, eu não ia experimentar. Depois que eu experimentei, eu falei, que delícia. Primeiro eu experimentei, que delícia. Depois ele falou, é suco de couve. Na verdade, nós dois descobrimos, né? Ele descobriu primeiro, a honra dele, a honra é dele. A honra é sua, tá? Mas ele também falou para mim que nem sabia que era tão bom. Mas ele descobriu primeiro. E é uma delícia. E eu amei suco de couve com limão, irmãos. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Pronto, já sei que suco de couve é bom, que cicatriza o estômago. Já sei que a couve também no micro-ondas é bom para as pernas, para tirar um pouco de inflamação nas veias. Pronto, eu vou ter um monte de pé de couve lá onde eu for. É couve para qualquer lugar. E olha só, continuando aqui. Olha aqui. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança, graças ao grande amor. Aí vai lá embaixo. Ó. Vamos lá. Olha aqui, verso 32. Embora ele traga tristeza, é o que eu falei, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Aí tem gente que a gente lê esse versículo e fala assim, não. O que você está falando? Você está debatendo contra a palavra de Deus, ou seja, você está dizendo, isso aqui é verdade mesmo que o senhor está falando? A gente põe em xeque o caráter dele. Ou seja, a gente está dizendo,
gente está descendo, a gente está achando que Deus vai descer no mesmo nível, a gente está subindo ao nível de Deus e tomando tete a tete assim, falando assim, escuta, não, você não vai fazer, eu não estou sentindo nada de você disso. Irmãos, olha só, não é do agrado trazer tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, não é do agrado. Negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo. Impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois a gente volta ao Senhor. Examinemos e coloquemos à prova o nosso caminho. E depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus. E digamos, pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira, nos perseguiste, tal. Aí ele fala, lá embaixo, 49. Meus olhos choram sem parar. Sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aquele que sem motivo eram os meus inimigos, ele começou a falar das lutas, né? Estava como fala de Babilônia? Cativeiro. Eu olho para Sâmia. Sâmia, me ajuda aí. Olha só. Aí, vai descendo. Aí ele fica, uma hora ele quer Deus, outra hora ele não quer. Onde que está aquela parte lá? Que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como que é? Aqui. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Não é este. Onde que está? 21, 24, não é? É 21. Todavia lembro-me também do que pode me trazer a esperança. Eu tô refletindo algumas posturas aqui dele, porém, é o que falei para vocês que eu ia concluir. Eu estava pensando a respeito disso mesmo, no sentido do quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque quando a gente está passando numa situação difícil na nossa vida, algo que está muito complexo, Deus nos convida para olhar no passado e ver quantas coisas nós já conseguimos passar. Por quê? Porque eu estou falando de uma situação, por exemplo, que eu passei de hérnia intestinal, que eu tive que colocar uma sonda nasogástrica, quase que eu pus uma bolsinha e quase que eu tive que operar o intestino, quase que encarcerou. Na verdade, ele fez e torceu, mas desfez. Eu fiquei em jejum e a dor foi terrível. Lá naquele momento, o Senhor me convidava já para eu ter esperança. Quando eu olho hoje, olho para aquela cena, eu penso assim, eu não passei? O Senhor esteve comigo. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou da cirurgia. Eu fiquei internada 15 dias com problema de parestesia. Fui fazer exame, deu meningioma na minha cabeça, no cérebro. Um tumorzinho. Outra coisa, outro dia. Aí o que aconteceu? Os irmãos foram visitar. Foi uma bênção naquela época, né? Nossa, e o Senhor colocou uma paz no meu coração. Quando eu paro hoje, nem lembro que eu tenho isso. Quando eu paro e olho para trás, eu não passei. No dia que era na segunda-feira para eu operar da cabeça, os médicos entrou, o neurocirurgião olhou para mim e falou, nós pensamos bem, essa parestesia não é do seu braço, não é do meningioma, essa dormência. Não tem nada a ver, era da cervical. Porém, esse meningioma, ele está quietinho, nós não vamos mexer com aquilo que está quieto, deixa lá. Depois de um tempo, eu fui num outro neurocirurgião, levei toda a ressonância, ele olhou e falou para mim assim, filha, não deixe, não era para mexer, porque ele está num lugar lá dentro do crânio, lá no fundo, que se você mexer, você poderia complicar outras partes no seu corpo, você poderia ter alguma sequela, até mesmo na parte motora. Aí eu vi o livramento, mas dentro do processo só nos cabe confiar.
Só nos cabe ter esperança. Irmãos, as coisas, elas vão indo. Eu passei no médico com problemas de cervical. Começa aqui, né? Vai indo para os pés, né? O problema de cervical na C7, C8, C não sei quanto aqui. E começou. O médico chegou em mim e falou assim, minha querida, é simples. É uma cirurgia simples, só faz um cortezinho aqui. Eu olhei, até vamos, eu não tenho medo de cirurgia. Vamos. Aí eu peguei, o Daniel falando, amor, operar cervical, operar não sei o que lá. Eu falei, não. Enfim, toda a parestesia sumiu do meu braço. Eu não precisei operar e eu estou aqui bem. Tive um problema de esôfago de Barrett por conta da gordura. Não foi Deus que colocou o esôfago, o problema no esôfago foi por conta de tanta coxinha, tanta coisa de pequena que comia quase um boi todo. Refrigerante, pizza e todas as tranqueiras, começou a me dar refluxo, sobe e desce de ácido, fez o quê? Alterou as células do meu esôfago, deu esôfago de Barrett. O que é isso? Uma alteração celular propenso a câncer. Fui na médica, foi por isso que autorizaram a cirurgia de estômago, para diminuir a acidez. Fui no médico e o médico, cuidado com isso, tal. O último exame que eu fiz não deu nada. Não acusou mais o esôfago de Barrett. Problemas da trombose. Agora o médico está falando que eu tenho que passar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente vem como humanos, a gente às vezes pensa, vem na mente, mas você tem que rebater com a palavra e naquilo que você crê. Vem na mente, mas aí eu penso o quê? O Senhor me trouxe isso ontem à noite, irmãos. Vocês crêem nisso? Ontem à noite, eu sozinha lá na minha casa, o Senhor falou assim, olha para trás. Você não passou em muitas coisas? Por que você não vai passar por isso também? Se você fizer disso o seu gigante, ele vai te derrotar. Se você fizer disso o seu gigante, a sua força será pequena. Então, eu agora transfiro isso para vocês. Olhe para trás. Eu convido vocês, de tudo isso que nós estamos refletindo, que o nosso Deus é poderoso, para Ele nada é impossível. Pense por um instante nas coisas que você já passou. Nas coisas de livramento que o Senhor já te deu. Nas coisas de morte dos filhos, das situações de agonia em que passou. Tinha um problema na minha família que eu não sabia resolver. Eu não sabia. E eu só parei de colocar minha mão porque eu não conseguia resolver mais. Porque senão minha mão estava lá ainda. O que aconteceu? Fui, na verdade, colocada num canto e falar assim, descansa. Mas porque perdi o controle. A partir do momento que eu perdi o controle, eu tive que acuar. Aí foi onde Deus estava lá quietinho, ele viu que eu acuei para ele poder avançar. Quanto mais você avança, mais Deus recua. Quanto mais você recua, mais Deus avança. E quando eu olho para trás, as coisas não estão ainda do jeito que eu gostaria? Não. Mas eu já estou vendo nos detalhes, pequenas coisas. Sabe essa bandeira balançando? Esse vento, vamos dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Ainda não é um vento que vai fazer rodar um moinho para a água produzir. Mas esse vento já é um sinal de que Deus está se movendo. E que os planos dele ainda estão no controle. Que ele ainda é Deus que está comigo na situação. Ainda é um mover de Deus que move, mesmo que seja... Aí a minha falta de fé pode usar... Ah, não, mas é o ventilador, né? Não é Deus. Mas tá, e se Deus quiser usar o ventilador para mostrar alguma coisa? Não sei. O que eu quero dizer é que aquilo que é o plano de Deus, se você permitir, ele vai até o fim. Aquilo que Deus começou, a boa obra, ele conclui. Agora, de uma vez por todas, para de ficar mostrando quem você é, de ficar provando alguma coisa, de ficar com nervoso, de ficar irado, de ser boca mole, de ser fofoqueiro, de falar um monte de coisa, de murmurar, de falar de um, de outro. Sabe? Vamos parar. Vamos procurar ser nobres como realmente filhos de Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que depois a gente fala... A gente vê que às vezes as pessoas que estão convivendo não nos respeitam mais, porque a começar a gente não se dá o respeito. E eu disse isso numa teologia, a palavra português, a língua portuguesa, é uma palavra tão linda, tão nobre,
Porque a gente não precisa escolher as porcarias para falar. Escolhe coisas... A língua portuguesa ela tem tanto sinônimo. E tem gente que escolhe só os palavrão para manifestar uma angústia ou alguma coisa assim. Você pode escolher dentro de toda a língua portuguesa tantas palavras para expressar alguma coisa. Tantas palavras. Até como fala? De elogios. Separa um dicionário palavras de elogio para você ver quantas palavras existem. Sabe, irmãos, nós temos que trazer à memória. Lembra dos tempos que o Senhor já realizou na sua vida. Esse mesmo Deus que fez lá é o mesmo Deus que você pode não estar enxergando, mas Ele está junto conosco. Agora, que nós possamos sair deste momento agora, cada um no seu, viu? Cada um no seu. O que acontece? A gente possa sair desse momento um pouco mais maduro. Não mais revoltado, mas mais maduro, mais fino, mais nobre, mais gentil. Sabe, enterra de uma vez por todas as palavras torpes. Seja um novo homem, uma nova mulher. Para de brincar, senão as pessoas não acreditam mais quando você fala a verdade. Vela pela sua palavra para cumprir também. Se você falou é X, não é Y. Se você falou eu vou, vai. Se você falou eu vou honrar isso, eu vou honrar isso. Irmãos, nós estamos colhendo coisas não de Deus, mas da nossa imaturidade. E nós vamos deixar esse monte de versículo para depois. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é isso? Que o choro vem, ele vai durar uma noite inteira. Ou seja, vai vir um momento de refrigério, mas enquanto isso, o choro dura. Então é momento de prantear algumas vezes? É diferente de murmurar. É diferente de tirar o crédito de Deus. Porque a gente está tirando o crédito de Deus. Então a gente está sendo muito soberbo. O que é usurpar? A Bíblia diz, Jesus, mostra aí, não usurpou ser igual a Deus. Procura aí essa passagem. É lá no Novo Testamento. Acho que é Colossenses, né? Olha só. A Bíblia diz que Jesus... Aí é outro. A Bíblia diz que Jesus, ele foi enviado pelo Deus Pai. Ele foi enviado como filho, ele foi enviado como cordeiro para um propósito. O Pai não interviu, porque isso era o propósito dele na terra. A Bíblia diz que ele não procurou ser igual a Deus em nenhum momento. Ele não usurpou o lugar de Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Achou? Olha, sobe 1, verso 5. Isso. Seja, porque vamos pegar o contexto, né? Seja a atitude nossa a mesma de Cristo Jesus. Vamos ver qual é a atitude dele. Que embora sendo Deus, ele se colocou no lugar dele. Olha só, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, a vangloriar-se, a dizer, eu sou o cara, eu sou a mulher, embaixo dos meus pés, e faz o que for e está sendo defamado por todo mundo, aí a palavra cristão passa longe, né? Olha só, que ele não considerou que o ser igual a Deus e o ser filho de Deus é algo que devia pegar-se. Nós não devemos considerar que o ser filho é algo só de bênção, mas é algo que a gente não se apega, mas a gente usa isso para servir, para manifestar o amor para o outro. Olha só, mas esvaziou-se do quê? De si mesmo. Irmãos, é muito forte isso. O se esvaziou de si mesmo. Sabe do que é esse si mesmo vindo de Jesus? Ele se esvaziou da divindade. Ele abriu mão de ser Deus. E às vezes a gente não quer abrir mão de uma coisa achando que o outro vai ter razão e não suporta que o outro tem razão. Ele não tem noção desse esvaziar. E quer provar depois. Vindo a ser servo, tornou semelhante aos homens. E é o que eu disse, a proposta é essa. Ele era Deus, se esvaziou para ser servo. Olha só. E nós, sendo homens, temos que nos esvaziar para ser semelhante a Cristo.
Cristo se esvaziou para ser semelhante ao homem. E o homem é convidado para se esvaziar, para ser semelhante a Cristo. Olha só. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente na sua proposta. Ele não vacilava, ele não era inconstante. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus, é lindo essa palavra, né? Por isso Deus o exaltou. A gente só pensa nessa parte aqui. Não é, irmãos? Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, ele não tinha um nome dizendo assim, eu sou Jesus na área. Ele conseguiu esse nome por conta da obediência. Por isso, por conta da obediência, é que o nome dele foi exaltado. Por conta da obediência, por isso que Deus lhe deu. A Bíblia está falando assim, ó. E lhe deu, Deus o exaltou e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vocês percebem? Por isso Deus o exaltou. Outra, próxima. Para que ao nome dele, depois da obediência, depois do se esvaziar, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, às vezes era bom, só para terminar, às vezes é bom que muitas vezes os irmãos hoje na igreja de Cristo não saibam muito das recompensas. Porque só vai querer fazer as coisas por conta da recompensa. Ou seja, vamos fazer o que vira é lucro. Porque senão você, na verdade, não está fazendo em amor, está fazendo por conta da recompensa. Até no sentido de Deus falar, bonitinho, que filho lindo. Já pensou, você chega em Deus e ele fala assim, vai, você não fez mais nada que obrigação. Porque é natural. Serve inútil. E a gente não suporta, não está reconhecendo nada. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria trazer para vocês, refletir sobre isso. E tem muito mais, né? Ixi, vamos embora aqui, ó. Abacuque, eu vou colocar no grupo para vocês refletirem, se vocês quiserem. Abacuque 3 fala assim lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente não vê nada. Põe lá, só para a gente ler mais esse. Olha, mas você é muito esperto, menino. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitona. Você sabe o que é uma pessoa perder a safra de azeitona? Você não para pensar. É como se você depositasse tudo lá, o único dinheiro que você tinha, você vende a sua casa, vende o seu carro, vende tudo e coloca lá, no BT, esse negócio aí. Aí o que acontece? Daqui a pouco, passa um rasteirão, cadê o dinheiro? Sumiu. Perde a safra da azeitona. Não havendo produção de alimento na lavoura. Quem vive de lavoura? É que a gente vai no mercado e compra os quilinhos das coisas, mas vai viver, né? Da lavoura. Que ora para Deus mandar chuva. Para vingar a semente, não é isso? Olha só. Nem ovelha no curral, nem boi no estábulo. É nada. Essa pessoa não tem nada. Tem que sentar e chorar. Olha lá. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso que essa alegria não é a que vem de fora, por causa da situação, da circunstância. Essa alegria é a que vem de dentro, de um coração agradecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E a palavra do Senhor, ela é tão gostosa e tão maravilhosa, que se você tiver com ciricutico, tem alguma coisa para ser tratado. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, não dá vontade de ficar falando dela. 2 Coríntios 12, 9, ele está deixando. 12, 9 e 10. Pode ser o 10 também? Mas ele me disse, mas não, entenda como você entende esse versículo. Senão a gente diz assim, ó, Deus falando assim, a minha graça te basta, hein? Não é isso. A gente já vai como na defensiva com Deus, irmão, seja mais neutro, mais manso, recebe mais.
Será que nós cremos que Ele realmente nos ama? Será? Irmãos, pede para uma criança, para Alice, que está andando, um ano e pouco, para ela ficar aqui na beiradinha e falar, pula, filha, com a vovó. Ela vai pular. Sabe o que Deus precisa? Que a gente saia um pouco do controle. Porque do nosso jeito a gente só está dando um murro em ponta de faca. Eu não sei se a partir de hoje você vai entender alguma coisa disso, vai mudar para você desfrutar um pouco mais da vida. O que eu quero é que o Senhor trabalhe em mim mesmo e faça eu refletir cada dia mais e ouvindo mais essa ministração e mais, porque é Ele que fala e não sou eu, é Ele que tem a palavra de vida, não sou eu, não é? Olha só, Você sabe o que ele quis dizer? Não posso julgar, meu pai, não posso julgar. Ele quis dizer minha graça. Minha graça é suficiente para você. O que ele quis dizer? Graça é um presente merecido. Eu sou um Deus presenteador, ele quer dizer. Ele quis dizer assim, minha graça te basta. Porque imagina um Deus gracioso olhando para você cheio de graça. Se você tiver um Deus que está cheio de graça, você não precisa mais pedir abraço de ninguém, ficar clamando atenção para ninguém. Lógico que precisa amar e ser atencioso. Mas você não precisa ficar, me amem, ninguém me gosta, não me gosta. Né? Aí fala, minha graça te basta. Você tem tudo tendo a minha graça. Olha só. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa que eu cuido, tem coisa que você não vai conseguir. Deixa que eu faço, porque eu vou gastar muito menos esforço. Aí vai. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, então eu vou me gloriar muito nas minhas fraquezas, para que eu possa sentir Deus se movendo em mim. Irmãos, de uma vez por todas, Deus falou que vai dar para você? Falou. Mas Ele não te mostra, nunca vai mostrar para nós. Aprenda isso, o caminho que Ele vai usar. E às vezes, tem pessoas que eu já ouvi, de um pai que falou assim, eu já repeti isso, né? De um pai que falou assim, eu queria fazer uma coisa para esse meu filho. Só que o filho não sabia. Aí o filho chegou no pai, e o pai deu uma ideia, tal, ele foi impulsivo, aquela coisa toda. Aí o pai pensou, ele nem imaginava que eu tinha esse presente para ele, facilitaria demais a vida dele, mas ele não esperou. Ele quis fazer com as suas mãos, perdeu a bênção. Por quê? Porque não esperou. Eu te pergunto, Deus ele sabe fazer o que é melhor para você? Responde isso. Deus ele sabe, você confia que ele sabe o que é melhor e o caminho que ele deve trilhar? Você acredita nisso? Então deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Se você sabe que ele sabe, então tira a ansiedade. Você sabe o que é a palavra ansiedade? Se você for parar para pensar, é uma mente dividida. Ela está no presente e ela está no futuro. A ansiedade, a palavra é uma mente dividida. Uma mente dividida, ela gasta muita energia. Uma mente dividida, que ela está no presente e no futuro. Você consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não consegue. Por isso que você perde o presente. Porque você fica no futuro e no presente. Não está nem num lugar, nem no outro. E aí o que vem? A paz é uma mente sem a divisão. Você está no seu presente vivendo um dia por vez. Quando você está vivendo um dia por vez e sempre o fazendo hoje, porque amanhã você vai desfrutar do hoje. Se você não comprar o gás e vai indo, vai chegar um dia que o gás vai acabar. Então nós temos que buscar sabedoria e inteligência da parte de Deus. Chega, né? Vamos orar? Não. Tem um louvor que eu pedi para separar, que é lindo. Eu escutei hoje, eu dancei hoje. E eu queria que vocês ouvissem. Apaga a luz aqui para eles verem melhor. E eu gostaria, de verdade, eu não posso ir até aí, né? Mas eu gostaria, de verdade, que vocês ouvissem. Largasse todo mundo do seu lado, ficasse você com Deus. Na verdade, é uma dança no Vale da Morte.
Olha que lindo que é isso. Essa paz que o Senhor tem para nós. É aquela primeira? Não, não é essa. É a outra. Apaga aqui, ó. Apaga aqui. Ah, meu irmão, desculpa que você é um só, né? Desculpa aí. Põe tudo de novo. Tem que ser desde o início. Não é essa. É a outra. É a outra, Rafa. A primeira que eu te passei. Nós esperamos o cristão, não estamos ansiosos. Se você tiver já no futuro pensando na janta, não. Eu penso na missão agora. Ah, então você também vamos dançar? É que eu já sei o que é, né? Prepara o seu coração e depois disso nós vamos orar. Aleluia! Achou, Rafinha? Não. É que eu quero que eles façam assim, ó. Uau, eu tô sentindo Deus. Já tem expectativa. Não pode. Conseguiu? Não, é outro. Nos chama para dançar a sós com Ele. Talvez no vale da morte, talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar e eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim,
sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu conheces-me. Oh, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Oh, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Pois o teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim.
levantar, irmãos, para orarmos? Teu amor por mim não tem fim. Santo Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por esta noite. Te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabe, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós não percebemos, Pai, o teu agir. Mas o teu agir, Senhor amado, ele vai muito além do nosso pensamento. Muito além, Senhor amado, do nosso entendimento. Eu convido você agora a pensar e a refletir nas coisas que o Senhor já tem feito na sua vida. Agradecer porque Ele tem estado ao seu lado. Muitas vezes nós não percebemos, mas Ele tem sustentado, Ele tem guardado, Ele tem nos envolvido, Ele tem sim nos livrado de muitas coisas. Ah, doce Espírito Santo, ajuda esse meu irmão a tornar a vida dele mais leve. Ajuda, Senhor, a ele perceber quem Tu és, a sentir do Teu amor, a sentir da Tua graça, a saber que os seus pensamentos a respeito dele são pensamentos de paz, pensamentos de fazê-lo prosperar, para dar o fim que o Senhor deseja. Sabe, Senhor, o Senhor é esse que guerreia as nossas batalhas. O Senhor é Senhor dos exércitos, mas o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Abba Pai. Muitos dos meus irmãos talvez não teve a experiência da paternidade, ou talvez não se sentiu protegido, não se sentiu acolhido, não se sentiu Pai eterno, talvez direcionado por uma paternidade. Mas que eles possam entender agora e olhar para o alto, para o autor da sua fé, sabendo que o autor da sua fé, o Senhor Jesus, os levou ao Pai, e nós temos acesso a Ti. Sabe, Senhor, a Tua palavra diz que os Teus braços não estão encolhidos, nem os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Sabe, Senhor, a Tua palavra diz que a sua essência é o amor. A Tua palavra diz que aquilo que o nosso ouvido viu, que o nosso olho viu, é muito pequeno em vista daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, Senhor, a Tua palavra diz que o Seu amor nos constrange. Ah, Senhor, que nós possamos como um bebê, muitas vezes nos derramar na Tua presença, nos jogar nos Teus braços e saber que o Senhor vai nos conduzir para águas tranquilas. O Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Paizinho. A morte não tem poder sobre Ti. O Senhor é eterno. Em nome de Jesus, Senhor, não precisamos sentirmos desprotegidos, não precisamos estar preocupados, não precisamos estar nervosos, ansiosos. Ore, cantarabalás, doce Espírito Santo. Aqueles que nos ouvem na internet, que está desesperado, que está angustiado, que está perdido. Sabe, Senhor, depois dessa reflexão de hoje, o Senhor não quis, Pai eterno, trazer peso nem condenação. O Senhor quis somente dizer: acalma, descansa. Para, você está com muito barulho na mente e você não está ouvindo os meus passos. Você não está ouvindo, não está vendo o meu socorro, não está vendo o meu cuidado. Eu tenho preparado coisas boas e você não imagina quantas coisas boas. Eu tenho protegido, eu tenho apagado os seus rastros para que o inimigo não encontre. Mesmo diante dessas dificuldades, você se tornará melhor, você se tornará mais forte, você se tornará mais maduro. Você tem dentro de você, eu coloquei no seu DNA uma estrutura, e com a minha presença dentro de você, você pode muito mais. Em nome de Jesus, tira todo o medo, Pai, que possamos nós descansarmos nos Teus braços,
em nome de Jesus. E mesmo em morte, para ti é vida, porque estaremos para sempre contigo. O Senhor nos guarda em todo momento, em todo momento. Obrigada, Jesus. Revela-se a nós a cada dia do seu caráter, da sua bondade, da sua longanimidade, da sua paciência, do seu amor, em nome de Jesus. Irmãos, fecha os teus olhos um pouquinho. Fecha os teus olhos. E eu gostaria de dar um minutinho só para você conversar um pouquinho com Deus. Que você expresse a sua oração, a sua fala. Fala de dentro do seu coração para o Pai. Fala de dentro. Mesmo que você tenha medo, sabe? Santo Deus. O Senhor, Ele aposta em você. Ele confia em você. Eu não quero uma religião. Deus, eu não quero só ouvir falar de ti. Deus, eu não quero só cantar uma canção. Deus, tudo que eu quero é tocar teu coração. Faz-me conhecer teu reino. Faz-me conhecer tua glória. Leva-me o mais profundo. Quero sabemos que a tua beleza, ela cura a terra, Senhor, cura as nossas vidas, cura as nações, Senhor, aleluia. Nós sabemos que no teu nome há poder, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Nos entregamos nessa noite como verdadeiros adoradores diante da tua presença, ministrados pela tua palavra, libertos pela tua palavra, Senhor. Continua abrindo o nosso entendimento, Senhor, abrindo nossos ouvidos espirituais, para que nós continuemos entendendo o teu propósito sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós não sejamos mais um, que nós sejamos a diferença nessa terra, Senhor. Que o Senhor venha nos curar nessa noite, Senhor. Tua beleza cura a terra. Tua beleza cura as nações. Tua beleza cura o meu ser.
Rei dos reis, tua beleza cura a terra. Nós cremos, Senhor. Tua beleza cura as nações. Tua beleza cura o meu ser. Rei dos reis, oh Senhor, somente Tu és santo, Senhor. Somente Tu és santo, Senhor. Nós declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. De quem é esse louvor? Fred Arraes. Oi? Fred Arraes. Fred Arraes. Amém. Glória a Deus. Põe aí o nome do louvor, Fred Arraes. E aí, continue adorando ao Senhor na sua ida para o seu lar, dentro de casa, né? Escolha adorar ao Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus, as nossas programações nas lives continuam todas normais, em nome de Jesus, todos os dias às 8 horas da noite. Amém. O evangelista Nasce está aí hoje, ó. Glória a Deus. Amém. Chegou em tempo aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça sempre gravada em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Continuem firmes e se cuidem. Amém. Em nome de Jesus. Oh, Santo.